Mas o fato é que às vezes, algumas clientes de vocês já reclamaram assim: olha fulano, não sei o que aconteceu, mas a tua, vou chamar de progressiva para o alisamento, enfim, não durou muito não essa vez. Não sei, será que fez igual da outra vez, está usando o mesmo produto? A minha franja que já entortou. Outras vezes elas podem te perguntar assim: olha, Paulo, a minha franja, ela não está se ajeitando. Tu cortou igual da outra vez? Olha só. E vou relatar um caso que aconteceu comigo e com a minha esposa. Não sei se ela está me assistindo, mas a Francine, no nosso segundo filho, ela perdeu pós-gestação muito mais cabelo do que no primeiro filho nosso, certo? Então a linha de entrada dela veio aqui para trás, rareou muito o cabelo. Isso acontece muito pós-gestacional, de perder muito cabelo, certo? Desce muito e aquilo impacta no quê? Na forma que a franja da minha esposa estava acostumada a ficar. E ela sempre me reclamando: mas a minha franja não fica porque eu escovo e logo ela entorta e eu não tô mais... E aí eu explicava um pouco, tal, para ela, e outro dia: mas meu Deus, a minha franja não está se acomodando. E um final de semana estávamos tomando café da manhã, as crianças dormindo ainda, no domingo, e ela fala de uma assim: ó, não tem mais como, minha franja não está mais se encaixando aqui. Aí eu falei para ela algo que eu vou contar para vocês, vou mostrar aqui o porquê que acontece, porque isso são situações do dia a dia, e por isso que eu quero alertar vocês. Falei para minha esposa o seguinte: Francine, agora tu vais aqui no café me escutar como cabeleireiro, não como teu marido. Esqueça isso, quero que tu preste atenção na explicação técnica que eu vou te dar do porquê que a tua franja, cortada do mesmo jeito, como sempre cortei, com o mesmo acabamento refino, não está se encaixando. E é isso que eu contei para a Francine, que eu vou mostrar para vocês aqui agora. A primeira questão, pessoal, é que nós temos que imaginar o seguinte. Até desenhei a franja aqui da Fran, da minha esposa. Nosso assunto é franja lateral e por que às vezes elas não se acomodam do jeito e não duram do jeito que a gente gostaria, tá? Principalmente quando a cliente tem muita queda de cabelo. Presta bem atenção. Bom, o que a gente precisa imaginar? Primeiro, tá? Olha só, vou até me levantar aqui, ó. Vocês vão escutar a minha voz, eu tenho certeza que sim, acompanhar a imagem e a linha de raciocínio, certo? Vocês observam aqui, baseado na linha de crescimento, ok? Imaginando que seja uma franja lateral e aqui a porção de divisão da franja, certo? Todo mundo acompanhando o raciocínio? Aproveitar, eu creio que a minha voz chegue até vocês e o desenho que é o mais importante. Vamos lá. Aqui era o corte de cabelo da Francine, da minha esposa, uma franja lateral que ela me reclamou que não se acomodava mais. A primeira coisa que eu tenho que analisar é o seguinte: cara, a linha de crescimento dela, vou até fazer aqui, depois não sei como eu vou tirar isso, mas vamos lá. Eu faço dessas coisas, né, por vocês. Vamos lá, olha lá. Aqui, ó. Certo? Olha aqui, ó. Vamos imaginar que essa era a linha de crescimento da minha esposa, certo? Nossa, eu tô perdendo cabelo. Agora que eu marquei isso aqui, meu Deus do céu. Mas tudo bem, mudamos de assunto, seguimos. A Francine tinha essa linha de crescimento e o pós-gestacional dela provocou uma queda, uma grande queda, que fez a linha de crescimento dela não rarear como a minha pele aqui. Mas o que acontece? O que acontece de verdade? Nós temos aquela penugem aqui, o cabelo, a linha de crescimento que era mais frontal, ela vai parar lá atrás. Então o cabelo da minha esposa foi parar na linha de crescimento lá atrás. E aqui ela ficou com um monte de fiozinhos. Fiozinhos. Fiozinhos, 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 fiozinhos. Esses fiozinhos, não, apesar de não aparecer a pele, ficava um pouco escuro, assim, com os fiozinhos pequenos, eles não representam a estrutura da franja. Então, esta linha aqui inicial que tinha no cabelo da minha esposa, foi parar lá para trás, como a minha, ó. Só que com pequenos fios. E o que acontecia? Esta porção da franja, que antes tinha esse apoio, não tinha mais. Então ele não tinha mais a amizade, a parceria desses fios de baixo que faziam aquela franja lateral se encaixar. Esta linha aqui foi corrompida. Então, o que aconteceu? Houve um rareamento aqui e essa linha foi parar lá para trás, com um monte de microfios aqui. Certo? Fiozinhos.
Então notem que a linha era desta forma e ela foi para dentro, devido a uma grande queda. Beleza. Então, primeira regra, faltava cabelo pós-gestacional na linha frontal da minha esposa. Isso fazia com que a franja lateral dela não se encaixasse, certo? Aquela penugem que tinha aqui, onde eu desenhei com o canetão, ela não representava a estrutura, aquilo não entra na escova, aquilo não ajuda em nada. Então, desceu muito o cabelo. E isso não é só pós-gestacional. Nós tivemos muitas clientes, duas clientes que me assistem, no pós-Covid, que perderam muito cabelo, certo? Perderam muito cabelo. Então, a minha esposa perdeu muito cabelo, a franja que tinha um apoio, ela perdeu aquela estrutura, porque o cabelo não é mais longo, ele se modificou, desceu muito, e essas linhas frontais, elas são linhas que geralmente a queda é muito acentuada. Ok. Então, aconteceu isso, e aí começa a acontecer o quê? O retorno desses fios, certo? Então, naquele momento que a minha esposa reclamou da franja, o meu filho, recém-nascido, meu segundo filho, ele já estava com 5 ou 6 meses. Então, veja, na gestação, 2 a 3 meses pós-gestacional, há aquela grande queda, depois começa a haver um retorno. E a franja da minha esposa, ela foi lá para trás e começou a ter fios pequenos. É isso que eu quero alertar vocês. Acompanhem comigo. Veja, a franja dela é cortada do curto ao longo. Veja, do curto aqui ao longo. Mas quando o cabelo da minha esposa começou a crescer, como que ele cresce? No formato do crânio. Então começa fiozinho, 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 fiozinho. Certo? Aí esses fiozinhos vão crescendo. 1 centímetro a cada 30 dias em média. Ok? Beleza. E eles vão formando o quê? Quando a minha esposa me reclamou do cabelo dela e da franja, tinha mais ou menos isso aqui, uns 3 centímetros, tá? Formando o quê? Um círculo. Um círculo. Um círculo aqui, só para exemplificar para vocês. Vocês vão entender o meu raciocínio e por isso que é importante compreender. O cabelo da Fran tinha um fio do curto ao longo, mas tudo que cresceu na cabeça dela começou a crescer assim, ó. Desta forma, naquele ritmo de 1 vez por mês. Bom, o que aconteceu então? Além da linha de crescimento ter avançado, como eu desenhei aqui, ela tinha cabelo até aqui assim, certo? Minha esposa lá com o cabelo até aqui. Aí de repente a linha foi parar lá dentro. E aqui só penugemzinha. Não tinha esse cabelo. Quando começou a voltar, ele começou a voltar em círculo. E ela com uma franja do curto ao longo. Meus amigos, o que acontece nessa hora? Tá? Vou apagar aqui o modelo. O que acontece nessa hora? A minha esposa seca com o secador. Quando ela usa uma escova, o fio pequeno do crescimento, do pós-queda gestacional, ele não consegue entrar, veja, a altura da escova, o fio que vem crescendo não consegue fazer a volta na escova, então ela não conseguia polir. Ela não conseguindo polir, aquele fio não tinha o brilho, não era assentado, e o pouco calor que recebia não era o suficiente para selar. O que acontecia? O próprio calor do corpo da minha esposa, o suor, fazia com que esse fio pequeno, ela que tem um cabelo ondulado, mas gosta de dar polimento à franja, que ele entortasse, ele encrespasse, ele frisasse. E aí a franja dela, que já não tinha o apoio, tá? Vamos desenhar de novo aqui. A franja dela, que não tinha mais a linha de crescimento antiga, foi parar lá atrás devido à grande queda, no caso pós-gestacional, poderia ser por outro motivo. Todos aqueles fiozinhos pequenininhos que ela tinha aqui
não representavam nada e não ajudavam a dar continuidade ao movimento lateral de franja. Quando aquilo começou a crescer, não apenas aqui, todos os outros fios dessas outras porções cresceram em círculo. A franja dela não ficava no lugar ou durava muito pouco tempo.